Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lexio Divina, João 19, de 31 a 37. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro que fora crucificado com Jesus. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontos nos chamam a atenção nesse texto. Inicialmente, para os judeus, era um grande dia o sábado. Vejamos a que ponto chega a hipocrisia. Era um grande sábado, iam celebrar o sábado, o dia que para eles era o dia do Senhor, depois de terem mandado crucificar e matar o Senhor dos Senhores, o Deus feito homem. Ainda que não soubessem, que não tivessem a clareza de que Jesus era Deus, que é Deus, mas a hipocrisia de testemunharem, de aclamarem, mata Jesus, crucificam, e depois ir celebrar o grande sábado. Uma hipocrisia muito grande. Outro ponto importante, porque era sábado e precisavam tirar os corpos ainda na sexta-feira, antes das 6 horas, porque a partir das 6 já era o sábado. Eles pedem que quebrem as pernas dos crucificados para que morram logo asfixiados. Só que quando chegam a Jesus, ele já está morto. Porque o sofrimento daquele homem, a flagelação de Jesus durante a noite inteira, da quinta-feira até a sexta, faz com que ele já não tenha mais forças e morre antes dos outros dois. A morte de Jesus, devido ao seu sofrimento, devido à sua flagelação, devido à sua crucifixão. Mas ainda assim, o soldado lança a flecha no seu lado direito até atingir o seu coração. E de lá jorra sangue e água. O lado de Jesus, do coração de Jesus, nasce os sacramentos da Eucaristia e do batismo. A água que lava, que purifica, que tira todo o pecado. E o sangue que lava, que redime, que purifica. A água que lava, o batismo, o sangue da Eucaristia, é do coração de Jesus. Esse coração de Jesus misericordioso, que ainda morto, mesmo morto, dele brota sangue e água. Esse sangue e essa água que devem nos lavar. Nós devemos ser totalmente dóceis à ação do Espírito Santo. A docilidade a essa ação do Espírito Santo
é que faz com que nós nos abramos às ações de Deus, à palavra de Deus, ao Evangelho. E a nossa abertura ao Evangelho é que vai fazer com que sejamos totalmente rendidos ao Senhor, ao seu senhorio, e assim possamos viver eucaristicamente. Ou seja, a palavra de Jesus ser nosso alimento. Sim, porque o corpo de Jesus, antes de ser corpo, foi palavra. Nós vemos o mesmo narrador do Evangelho de hoje, São João, no primeiro capítulo, logo do seu Evangelho, ele diz: e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a água jorrada do lado de Jesus, o batismo, que é o símbolo do Espírito Santo, a promessa que Jesus fez em nome do Pai, que não nos deixaria órfãos. Então essa água que nos lava, que nos santifica, que nos purifica, a água do Espírito Santo que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, nos faz compreender a palavra de Jesus que se torna carne, que se torna Eucaristia. Ou seja, é a docilidade do batismo do Espírito Santo, é a docilidade de nos deixarmos ser lavados, purificados de toda imundície, de toda impureza que tenhamos praticado até hoje. Nos deixarmos ser banhados por essa água que jorrou do coração de Jesus e nos deixarmos ser banhados pelo seu sangue, o sangue que nos lavou, o sangue que nos redimiu de toda a culpa que foi derramado no nosso lugar. E esse sangue que brota do coração de Jesus, Jesus que se faz homem, que se faz carne e é a sua palavra. Ou seja, a vivência do Evangelho de Jesus Cristo, o procurar entender o Evangelho de Jesus e procurar pôr em prática o Evangelho de Jesus é nos deixarmos ser banhados por Ele, pelo seu sangue e pelo batismo. Esse é o propósito que nós devemos fazer ao Senhor. Procurarmos a cada dia ler a Sagrada Escritura, de uma maneira especial os Evangelhos, e lendo, procurar compreender e mais ainda pôr em prática. Sim, é a ação do Evangelho que nos lava, que nos purifica, que nos santifica e que nos salva. Por isso que quando nós acabamos de proclamar o Evangelho, nós dizemos: palavra da salvação. Portanto, façamos esse compromisso agora de nos deixarmos ser encharcados pelo Espírito Santo, nos rendermos à ação do Espírito Santo em nossas vidas e procurarmos a cada dia ler, compreender e viver a palavra de Jesus. Assim, nós estaremos sendo banhados pelo sangue e pela água que jorram do coração de Jesus, do sagrado coração de Jesus. Façamos esse compromisso e depois contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, Francisco, Teresinha, João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, que sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.